Vamos lá. Capítulo 14, nós vamos começar a falar sobre os movimentos do século XIX. Só lembrando que esses movimentos do século XIX, eles acabaram sendo influenciados por todos esses ideais que nós vimos nas aulas passadas, do liberalismo, do anarquismo, do marxismo. Então, o liberalismo, tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político, ele acabou influenciando diretamente todos esses movimentos que nós vamos estudar hoje. Os ideais liberais, os ideais do socialismo, do comunismo, os ideais do marxismo, acabaram influenciando esses movimentos que começaram a acontecer no século XIX, tá? Então, na página 20, na verdade, na página 21, a gente fala aí, inicialmente, dos primeiros movimentos influenciados pelo liberalismo, que é o movimento operário. Quando a gente fala de movimento operário, a gente lembra de quem? Dos trabalhadores das fábricas, né? E aí nós temos, dentro da Revolução Industrial, dois grandes movimentos operários, ou seja, os movimentos que surgiram durante a Revolução Industrial. Só lembrando que foi durante a Revolução Industrial que surgiram os primeiros sindicatos. Alguém sabe o que é um sindicato? O sindicato é uma administração, é um órgão que luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Então, nós temos vários sindicatos. O sindicato dos bancários, os sindicatos dos médicos, o sindicato dos professores, o sindicato dos advogados. Então, cada sindicato ele está ali para lutar, para reivindicar melhorias para a sua classe. Tá? Então, os primeiros sindicatos, eles surgem durante a Revolução Industrial, né? Dos operários que começam a se juntar para reivindicar melhores condições de trabalho, que eram as piores possíveis, né? E aí, pegando carona nesses movimentos sindicais, no surgimento desses sindicatos, nós temos aí o movimento operário com dois principais movimentos, o ludismo e o cartismo. Então, o ludismo, movimento que acontece na Inglaterra, como forma de protestar contra a exploração imposta pelo trabalho das fábricas, ou seja, os trabalhadores insatisfeitos por conta da exploração que eles estavam sofrendo nas fábricas, eles começam a quebrar as máquinas. Os membros desse movimento destruíram as máquinas consideradas a fonte de seus problemas, por relacioná-las ao desemprego e aos acidentes. Por quê, gente? As máquinas começam a substituir o trabalho dos operários. Porque ao invés de contratar 10 operários, se eu tinha uma máquina, eu contratava 2 operários. Um para manusear a máquina e o outro para fazer a manutenção. Então, o índice de desemprego aumentou, sem contar nos acidentes que essas máquinas geravam. Por quê? Porque o cara que manuseava a máquina, ele não tinha nenhum tipo de preparo. Então, consequentemente, ele acabava se acidentando, se queimando, se ferindo, se mutilando, né? 21. Então, o ludismo ele foi um movimento de quebra-máquinas para reivindicar melhores condições de trabalho dos operários, tá? O cartismo. Seus participantes acreditavam que as reivindicações operárias somente seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política para serem votadas no parlamento e assim ganharem forma de lei. O nome do movimento se deve à Carta do Povo, escrita por William Lovett, que registrava as reivindicações dos participantes. Então, olha só, eles achavam que os desejos deles só seriam ouvidos caso eles colocassem tudo por escrito e levassem ao parlamento para ser votado. E por que o nome cartismo? Porque veio da Carta do Povo, ou seja, o povo escreveu uma carta com reivindicações para levar ao parlamento, exigindo melhores condições. Ok? Então, ficou claro esses dois movimentos operários? Bom, na página 22, a gente fala sobre o movimento do sindicalismo, ou seja, o surgimento dos sindicatos, que eu já havia falado para vocês anteriormente. Tá? A gente tem a união dos operários em associações sindicais para lutar por melhores condições de trabalho para os associados. E aí, na página de baixo, tem aqui,
Na página de baixo, não, no parágrafo de baixo, desculpem. Segundo parágrafo do sindicalismo, abaixo desse quadradinho azul. Sublinha aí, ó. Os sindicatos surgiram para organizar as reivindicações dos trabalhadores e desenvolver formas de cooperação entre eles. Era comum que as associações criassem fundos de auxílio mútuo. Então, gente, a gente vê que os sindicatos, eles começam a lutar pelas melhorias de condição dos trabalhadores. Tá? Bom, na página 24... Onde que tá isso, tia? Tá na página 22, segundo... Lá no sindicalismo. Vê se você acha aí, Paola. É Paola que falou comigo? Sim. Achou aí? Página 22. Ah, encontrei. Achou? Obrigada. Abaixo do negocinho azul aí, do quadradinho azul. Uhum. Bom, na página 24, a gente começa a falar sobre as revoluções que começam a acontecer na Europa. E a gente começa falando da Revolução de 1830, que se iniciou baseado no chamado liberalismo. Por quê, gente? No final da Revolução Francesa, a gente tem os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade que começam a ser propagados pelo povo. E esses ideais começam a ser influenciados por quê? Porque quando a Revolução Francesa acaba, quando Napoleão Bonaparte é expulso, os monarcas, os reis, querem restaurar as configurações de antes da Revolução Francesa. Só que como é que a gente vai retroceder? A gente conseguiu liberdades democráticas, políticas, econômicas. E aí, simplesmente, depois que Napoleão morre, eles querem voltar com o absolutismo monárquico, querem voltar com todas as coisas ruins e ditatoriais que aconteciam? Não. E foi exatamente aí que o povo começa a se unir para não permitir que os avanços conquistados com a Revolução Francesa fossem perdidos. E as revoluções de 1830 foram exatamente por conta disso. Eles não queriam deixar que todos os avanços e conquistas que eles conseguiram fossem perdidas. Então, ó, sublinha aí, gente. Primeiro parágrafo da página 24. Com a derrota de Napoleão Bonaparte e a realização do Congresso de Viena, houve a restauração da monarquia na França e o retorno da dinastia Bourbon. Então, como eu falei para vocês, eles queriam retornar com todo o absolutismo monárquico e com todos as restrições que eles impunham ao povo. No terceiro parágrafo tem assim: em 1830, um grande levante colocou fim ao governo de Carlos X e suas pretensões absolutistas. Então, quem assumiu o poder no lugar deles quis voltar com o absolutismo monárquico, mas o povo não deixou. Tá? Então, sublinhem. Em 1830, um grande levante colocou fim ao governo de Carlos X e às suas pretensões absolutistas. A chamada Revolução dos Três Dias Gloriosos uniu liberais e alguns nobres contra os riscos do retorno do absolutismo. Então, inicialmente, a Revolução de 30 foi para que o povo mantivesse os seus direitos conquistados após a Revolução Francesa. Direitos políticos, democráticos, econômicos, direitos liberais que o liberalismo propunha. Ok? Vamos agora pular para a página 27. Revolução de 1848. Vamos lá? Bom, a situação na França não era das melhores, né? Então, estourou uma outra revolução, outro levante revolucionário em 1848. Sublinhe, por favor, no segundo parágrafo, página 27.
Em 1847, tiveram início mobilizações organizadas por socialistas franceses, liderados por Louis Blanc e Ledru Rollin. Eram banquetes onde se difundiam ideias socialistas e coletavam assinaturas em apoio ao governo republicano. Então, gente, as revoluções de 1848 começaram na França por melhores condições também. Pulando lá para a página 28, a mais conhecida e mais famosa revolução do período foi a chamada Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Onde aconteceu a Primavera dos Povos? Na França. Só que o que significa o seguinte? Ela se iniciou na França. Então, isso significa que ela se espalhou por outros lugares, inclusive no Brasil. Sim, nós tivemos um momento influenciado pela Primavera dos Povos Europeia, tá? Bom, então sublinha aí. Eventos revolucionários iniciados na França que se espalharam por toda a Europa. E aí, na linha de baixo também. Em vários locais foram organizados movimentos populares contra governos autoritários e a favor do nacionalismo e da liberdade. Então, a Primavera dos Povos, ela foi um movimento onde o povo se juntou contra os governos autoritários e a favor do nacionalismo e da liberdade. Eles pregavam os ideais de liberdade influenciados pelo liberalismo, pelo iluminismo, tá? E aí, quem mais apoiou o movimento de Primavera dos Povos, além da França? A França começou. A França deu o pontapé inicial. Mas quais outros territórios também foram? Alemanha. Alemanha, Bélgica, Hungria, Áustria e Itália. Eles começaram também a movimentar esse levante na intenção de buscar a sua independência econômica, política e social. Inclusive, a Primavera dos Povos acabou influenciando o que nós chamamos de unificação da Itália e da Alemanha, que a gente vai ver, tá? Bom, Comuna de Paris, página 29. Tá voando hoje. Estou voando baixo. Bom, já de início, a Comuna de Paris aconteceu onde? Em Paris, na França, que fica na Europa. Na China, tá, na China, isso mesmo. Quem falou, Gustavo ou foi Fernando? Bom, então, gente, a Comuna de Paris, ela acontece na França, em Paris, né? Na Europa. E foi a primeira experiência socialista da França. Vamos entender o que foi a Comuna de Paris. Quando o imperador foi deposto, né, ele foi derrotado e perdeu o controle sobre algumas regiões, a França ela acabou entrando em crise e o imperador foi deposto. No segundo parágrafo, gente, sublinha aí, Raika, presta atenção. No segundo parágrafo, na primeira, segunda, no final da terceira linha. Qual página? Página 29, segundo parágrafo, final da terceira linha. O comando francês, acharam aí? Passou para as mãos de um governo provisório, liderado por Adolf Thiers, um monarquista que despertou a oposição popular. E aí continue sublinhando. Em março de 1871, os operários franceses criaram um Conselho da Comuna, com ideais socialistas e republicanos. Eles tomaram o poder em Paris e instalaram um governo voltado aos interesses das classes menos favorecidas.
Então, gente, o movimento da Comuna, ele continue aí, gente. O movimento ficou conhecido como Comuna de Paris. Comuna é por quê? Porque acomuna a todos. Então, o nome Comuna de Paris é porque foi um governo, um movimento comum a todos. E quem são esses todos? Quem é a maioria? É o povo. Geralmente, quando a gente se refere a todos, ou Azaf, a gente está se referindo ao povo. É a maioria, os menos favorecidos, tá? Ó, o governo da Comuna instituiu uma série de medidas que visavam melhorar a vida dos trabalhadores. Sublinha aí também, gente. Controle da jornada de trabalho, igualdade civil entre homens e mulheres, a separação do Estado e da Igreja e o ensino laico. Gente, a igreja ficou como? Tiririca. Por quê? Porque eles perderam a influência do governo. Quando a igreja ela não perde a sua influência diante do governo, a igreja se volta contra o governo. Né? A nossa amiga Inglaterra está lá quietinha na dela. Ainda. Né? E o ensino laico, ele prevê nenhum tipo de influência da igreja. Então, quando eu falo do ensino laico, eu falo de um ensino sem nenhum vínculo com nenhum tipo de religião. Tá? Contudo, a Comuna não conseguiu estabelecer e ampliar o seu movimento e acabou sofrendo uma grande repressão e chegou ao fim. Então, gente, a Comuna de Paris, ela foi um movimento de curta duração, onde os franceses puderam sentir um pouco do gostinho de um governo mais liberal, mas rapidamente eles acabaram voltando às suas configurações originais. Uma pena, porque os franceses teriam ganho muito com isso. E a gente também, porque a gente acaba sendo influenciado por acontecimentos importantes da Europa. Página 30. Unificação da Itália e da Alemanha. Quando eu falo de unificação, estou falando de quê? Unir. Então, significa que a Itália e a Alemanha ainda não eram países consolidados. Não, não. Dê uma olhada numa coisa da página 30. Isso aí tudo era a Itália, que não era Itália ainda. Eram vários estados, vários reinos que resolvem se juntar e formar uma coisa só. Então, nós temos o reino do Piemonte-Sardenha, o reino lombardo-veneziano, o território do Império Austríaco, os ducados, os estados da Igreja, o reino das Duas Sicílias. Tudo isso aí eram regiões independentes. E a Roma já existia? Roma já existia. Ali, os estados pontifícios. Ah, tá. Não tinha visto. Roma e Remo. Sim. Bom, então, os estados pontifícios já eram ali o que nós entendemos como o Vaticano, né? Naquela região ali. E já tinha uma influência muito grande da igreja. Tá? E aí nós temos como aconteceu a unificação, né? A Itália estava dividida em grandes territórios, né, que sofriam influência de outras nações. A Igreja Católica também tinha influência em alguma dessas regiões. Tá? E aí, embora existissem algumas diferenças entre esses territórios, eles tinham algumas coisas em comum, como cultura, como a língua dele, o idioma deles eram parecidos. Então, eles tinham algumas coisas em comum. E foi exatamente esses pontos em comum que fizeram eles se juntar e formar um Estado unificado. Tá? Sublinhe na página 30, lá embaixo da imagem, o parágrafo que está abaixo da imagem. Em 1848, houve uma tentativa de unificar o território italiano, quando o rei Carlos Alberto moveu uma grande guerra contra a Áustria. No entanto, ainda não haviam conseguido, mas os ideais nacionalistas começaram a ferver ali na ideia do povo. Tá? O reino de Piemonte-Sardenha era uma região desenvolvida que tinha indústrias. A partir de 1852, esse reino liderou um processo vitorioso pela unificação da Itália.
Então, eles queriam juntar as regiões para se fortalecer economicamente diante de outras regiões que já eram muito fortes, inclusive até a própria Inglaterra e a própria França. Então, nós temos a unificação da Itália como algo importante para fortalecer a região política e economicamente. E qual é o principal ícone da unificação da Itália? Página 31. Nós temos aí Giuseppe Garibaldi. Giuseppe, ele combateu na Revolução, na unificação da Itália, e ele foi condenado à morte porque ele estava a favor dos populares. E para sair e para tentar fugir da condenação, ele foge para o Brasil. Inclusive, ele ajuda na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Não, ele não morreu, ele foi para o Brasil. Tá vivo aí? Não. Ele morreu. Naquela ocasião ali, não. Ele fugiu para o Brasil. Ele morreu e foi pro sul. Ele morreu e foi para o sul. Foi o fantasma dele, né, Gustavo? Bom, então, ele, para fugir da sentença de morte, ele foi para o Brasil. E ele acabou ajudando os revolucionários da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E lá, ele conheceu a Anitta, com quem ele acabou se casando. Ela já cantava Preparos Todas Poderosas. Sim. Bom, desvinculando-se da Revolução Farroupilha, ele ainda foi para o Uruguai, ele foi para a Itália, ou seja, Garibaldi, ele era um cara que vivia de guerra, vivia de revoluções. Então, ele saiu da Itália, ele foi para o Brasil, lutou no Farroupilha, ele foi para o Uruguai e ajudou nos conflitos políticos de lá, ele retornou para a Itália. Então, assim, ele ajudou no processo revolucionário de várias regiões. Tá? Exterminador do futuro. Exterminador do futuro. Pois é. Bom, foi somente em 1929 que o Tratado de Latrão foi resolvida a questão romana, ou seja, da divisão dos territórios, da criação da cidade do Vaticano, né? E da relação da Itália com o Vaticano, que é ali a região ápice da Igreja Católica, né? Página 32, vamos lá para a Itália, para a Alemanha. Vamos para a Alemanha. Vamos de ônibus. Vamos de ônibus? Sim. Depois você não tá aí. Bom, dê uma olhada no mapa, gente. Olha no mapa. Antes da Alemanha se tornar Alemanha, ela também era formada por vários reinos. Reino da Saxônia, da Baviera, do Nuremberg, Grão-Ducado, Ducado e Principado. Tá xingando japonês? Estou xingando japonês. Né? Então, nós tínhamos aí várias regiões que se uniram e formaram a Alemanha. Página 32, segundo parágrafo. A primeira tentativa de unificar as regiões foi por meio da chamada Zollverein. O que era o Zollverein? Uma política, sublinhem, uma política que estabelecia um mercado comum, livre de barreiras alfandegárias, entre os 39 estados germânicos. Então, o Zollverein, ele foi o início de uma tentativa de unificação dos estados, que eram 39 estados germânicos. E o que eles tinham em comum? O idioma, né, a língua, alguns costumes, algumas culturas, né? E aí, inicialmente, o Zollverein, na verdade, o Zollverein foi o ponto de partida, mas ainda não gerou a unificação, tá? E aí nós temos Guilherme I, que nomeou o chanceler Otto von Bismarck, que começou a promover a unificação. Então, o Bismarck, ele começou a juntar as nações, eliminar os adversários, para que ele pudesse juntar e transformar a Alemanha numa só nação, tá? Tudo bem até aqui?
Pessoal de casa, tudo bom. sussa? Tranquilo. Tranquilo? Então, a gente vai encerrar aqui. E a gente vai partir para a geografia, como a gente combinou. Eu já não consegui fazer a última questão do Enem.